Bem, então, dando continuidade ao nosso estudo de matrizes, a gente vai encerrá-lo falando sobre determinantes de matrizes. Então, a gente vai definir uma função de mat n em R. Então, o domínio dela vai ser mat n, então ela vai pegar matrizes quadradas de ordem n e nos devolver um número real. A gente vai fazer essa definição por indução, de maneira recursiva. O que significa isso? Eu vou definir para n igual a 1 e para n mais 1 eu vou precisar da definição de n. Então, se eu quero fazer o determinante de uma matriz, por exemplo, de ordem 5, eu vou cair em alguma coisa que eu preciso saber o determinante de matrizes de ordem 4. Eu vou precisar saber matrizes de ordem 3 e assim por diante. Então, a gente vai entender da onde que vai aparecer essa recursão aí. Então, eu vou fixar uma matriz quadrada de ordem n. Então, assim como para inversas, determinante só tem sentido ser falado para matrizes quadradas. Se a matriz não for quadrada, não tem sentido falar de inversa e de determinantes. Então, a gente já tinha fixado esse conjunto lambda, né, lá no primeiro dia de aula. Então, eu vou pegar o IJ em lambda. O que significa? Significa que o IJ é menor ou igual que n. Está variando entre 1 e n. E eu vou definir a matriz SJ como sendo a matriz obtida de A, retirando-se a iésima linha e a jésima coluna. Então eu vou pegar a matriz A, eu vou eliminar a linha I da matriz A, eu vou retirar, então a matriz vai ficar com n menos uma linha, e depois eu vou retirar a coluna J da matriz A. Então ela vai ter n menos uma coluna. Quando a gente estiver vendo alguns casos de determinante, a gente vai ver como é que a gente obtém essa matriz aí. Então eu vou retirar uma linha e uma coluna. Então a ordem da matriz vai ser n por 1. A gente vai definir então o determinante de uma maneira recursiva, por indução. Como que vai ser feito isso? Então eu vou definir para n igual a 1. Para n igual a 1, o que é uma matriz de ordem 1? Só vai ter o A, 1, 1. É um número real apenas, uma matriz de ordem 1. Então, o determinante de A vai ser justamente essa entrada aí dela. Então, a matriz de ordem 1, ela tem apenas um número. Esse número vai ser o seu determinante. Então, supondo para agora que o n ele é estritamente maior que 1, então ele é maior ou igual que 2, a gente vai definir o menor associado à entrada IJ. Esse menor ele é o número. Quem que vai ser esse menor? Vai ser o determinante da matriz SJ. A matriz SJ ela tem ordem n-1. Pela hipótese de indução, eu sei calcular determinantes de matrizes de ordem -1. Então esse cara aqui, eu já construí ele, eu sei calcular. Eu estou querendo construir agora o determinante de ordem n. O de ordem n-1 eu já sei fazer. Então eu vou colocar o menor, vou chamar esse cara aí de menor, né? Associado a essa entrada, a entrada IJ, vai ser esse valor aí, o determinante da matriz SJ. E o cofator vai ser menos 1 elevado a 1 mais j vezes o menor. O cofator ele pode ser igual ao menor. Quando que ele vai ser igual ao menor? Quando I mais j for par. Menos 1 elevado a um número par dá 1. Então, se o I mais j é par, o menor é igual ao cofator. Se o I mais j é ímpar, menos 1 elevado a um cara ímpar dá menos 1. Então, o cofator é menos o menor. Então, o menor e o cofator eles diferenciam-se apenas por um sinal. E quem que vai ser o determinante da matriz A? O determinante da matriz A vai ser essa soma aqui. Então, olha só. Eu fixei a coluna 1, né? Por que eu sei que eu fixei a coluna 1? Porque a segunda entrada aqui 1 está fixo. E estou variando as linhas da coluna 1 da matriz A. Então eu vou ter o A11, o A21, o A31. E estou multiplicando essa entrada pelo cofator I1. Então eu estou pegando, multiplicando a entrada pelo esse cofator aqui. E isso, deixando em termos explícitos, é justamente isso aqui. A entrada vezes menos 1 elevado a I mais 1 vezes o determinante dessa matriz SJ. Isso daqui a gente chama de uma soma
alternada. O porquê uma soma alternada? Ó, se o i é 1, 1 mais 1 dá 2, menos 1 elevado a 2 dá 1. Se o i é 2, 2 mais 1 dá 3, menos 1 elevado a ímpar dá menos 1. Se o i é 3, 3 mais 1 é 4, menos 1 elevado a par dá 1. Se o i é 4, 4 mais 1 dá 5, menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Então eu vou alternando o sinal. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então eu estou fazendo uma soma e eu estou invertendo o sinal das coisas que aparecem dependendo da paridade do i e do j. Quer dizer, na verdade só do i, né? Se o i é ímpar, mais 1 dá par, é positivo. Se o i é par, mais 1 dá ímpar e o resultado é negativo. Então eu estou fazendo uma soma alternada. Então vamos pegar essa definição aí e já ver exemplos. Então de matriz 1 por 1, a própria definição já fala. Se eu tenho uma matriz 1 por 1, o determinante é aquela única entrada. Se eu tenho então a gente vai fazer exemplos de matrizes 2 por 2 e 3 por 3. E ver, já tentar imaginar o que vai acontecer quando a gente quiser fazer de 4 por 4, 5 por 5, assim por diante. Então, o determinante a gente colocou aquele subíndice n, né? Para a notação não ficar carregada, a gente não vai escrever ele, quando o n ficar claro. Então, se eu já sei a ordem da matriz já, não tem por que escrever determinante 3 para a matriz 3 por 3. Então, a gente acaba não escrevendo aquele n. Só que tem que ficar claro que o determinante ele vai mudando. Tem o determinante das matrizes que vai de mat1 para R, de mat2 para R já é uma outra função. Então, para cada n, essa função ela muda. Ela associa um número real, só que são funções diferentes e a gente vai usar a mesma notação quando ficar claro qual que é o domínio dela. Então, eu quero calcular o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui. A matriz ACBD. Então, vamos usar aquela definição para fazer isso daí. Então, a A ela é B, ela é A, C, B, D. Então, por aquela fórmula, qual que é o determinante da matriz A? O determinante de A vai ser igual a quem? Vai ser o A1, 1 vezes o cofator 1, 1 mais o A2, 1 vezes o cofator 2, 1. Eu fixo a coluna 1 e vou variando as linhas. O A11 é a linha 1, coluna 1, é esse cara aqui. O A21, linha 2, coluna 1, é esse cara aqui. Mas o C11 e o C21 eu tenho que calcular. Não tem como assim olhar e falar quem são eles. Então vamos calcular quem que são esses caras. Então o C21, quem que vai ser? Ele é menos 1 elevado a... Opa, eu tenho que começar pelo 1, né? Começar ali pelo 1. Então ele é menos 1 elevado ao quê? A soma dos caras que aparecem aqui. 1 mais 1. Vezes quem? Vezes o menor. E quem que é o menor? O menor é o determinante da matriz SJ. Vamos ver quem que é essa matriz aqui. Então, ó, o A, o C, o B e o D. Como que eu obtenho a matriz SJ? Eu elimino a linha I e a coluna J, não é? No nosso caso aqui, quem que é o I e o J? O I é 1 e o J também é 1. Então, o que eu vou fazer? Eliminar a linha 1 e a coluna 1. Quem sobrou? O D. Então, é uma matriz que só tem só uma entrada, que é a entrada D. E como que é o determinante de matriz que tem apenas uma entrada? É a própria entrada.
Então aqui, quem que vai ser esse cara? Menos 1 elevado a um cara par dá 1. Então eu não vou nem escrever. E esse determinante aqui? Quanto que ele dá? Ele dá D. Então o cofator 1 dá D. Agora, tá vendo como é que entra a parte de indução? Eu estou calculando o determinante de uma matriz 2 por 2. Mas eu tenho que saber calcular o de uma matriz 1 por 1. Agora o C21. O C21, qual que é a fórmula dele? É menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante de uma certa matriz. A, C, B, D. Que matriz que é essa? Quem que eu vou eliminar? Aqui está falando, eu vou eliminar a linha 2, coluna 1. Então, eu elimino a linha 2 e a coluna 1. Sobrou a matriz cuja única entrada é C. Então, olha só, menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. O determinante dessa matriz aqui é C. Então, o C21 é menos C. Então, substituindo aqui em cima, o A11 é A, o C11 é D, o A21 é B e o C21 é menos C. Escrevendo de uma maneira mais harmoniosa, isso daqui dá A vezes D menos B vezes C. Então, esse daqui que é o determinante de uma matriz 2 por 2. E quando a gente vê no ensino médio, é justamente isso, né? Como que é o determinante de uma matriz 2 por 2 que a gente aprende? Eu faço esse vezes esse e mantenho o sinal, e depois eu faço esse vezes esse e inverto o sinal. Então fica AD vezes BC. Então a nossa definição de determinante ainda é a mesma coisa do que a gente aprendeu no ensino médio. O que a gente sabe de determinantes de matriz 2 por 2 continua valendo com essa nossa nova definição. Alguém, alguma pergunta? Então agora o nosso próximo exemplo vai ser o de uma matriz 3 por 3. Em algum momento a gente vai ser solicitado para a gente que a gente conheça como se calcula o determinante de uma matriz 2 por 2. Eu não entendi o início da... É a fórmula do determinante. O determinante para a gente é essa fórmula aqui, ó. É o A e 1 vezes o C e 1. E aí o I variando de 1 até N. Nesse exemplo, o nosso N é 2. É uma matriz 2 por 2. Então vai ter... O I vai ir de 1 até 2. Então o que é a primeira parcela? A e 1 vezes o C11. Aí depois o I igual a 2. O A21 vezes o C22. É justamente pegando aquela fórmula e aplicando. E aí trocando, calculando o que é os caras. O A11 é a linha 1, coluna 1 da matriz. O A21 é a linha 2, coluna 1 da matriz. Ó. A11, A21. E depois aqueles caras lá, os cofatores, a gente calculou aqui e aqui pela fórmula deles. Como é que deu esse valor de esses A, B mais B? Substituindo. O A11 é A. O C11 é D. O A21 é B. E o C21 é menos C. Eu substituí os caras que eu calculei.
E aí, tudo beleza? Ó, vamos ver agora. Agora a gente vai fazer de uma 3x3, vai aparecer de novo essa forma. Estou gostando, hein? Tá bem mais participativo, cara. Não, mas durante a semana também. Por quê? Você já veio já de ressaca? Já veio já daquele jeito, viradão, é? Você acha que eu tô querendo ficar aqui na semana que vem? Que eu vou viajar, mas só vou viajar no domingo porque no sábado eu vou dar aula. Eu já viajei no sábado depois da aula, não dá muito certo não. Eu te libero, só. Não. Ó, o sapinho fazendo exercício, moço. Não dá. Tem Aula o... muda. Não, eu não sou muito adepto a retirar a carga horária não. Se com carga horária já é muita coisa, imagina se você ainda retira. Se você está em menos 12 horas. Aí é um exemplo só de cada coisa e... Não, aumenta os problemas. Ó, então, aqui nosso próximo exemplo é essa matriz aqui. É uma matriz 3x3. Então, essa matriz aqui é A, B, C, D, E, F, X, Y, Z. Então, quem que é o determinante dessa matriz aqui, utilizando aquela fórmula? Então, isso aqui vai ser o determinante. Quer dizer, o determinante de A vai ser o quê? O A, 1 vezes o C, 1. Mais, agora é o A, 2, C, 2, O A, 2, vezes o C, 2, mais, agora o 3. O A, 3, vezes o C, 3, Se a matriz tivesse ordem 20, teria ainda o A, 4, o A, 5, Agora entendeu? É só pegando aquela fórmula lá e aplicando. Depende do tamanho da matriz, é o tanto de gente que vai ter. Então agora eu vou ter que calcular o C11, o C21 e o C31. O C11, quem que é o C11? O C11 vai ser menos 1 vezes 1 mais 1 vezes o determinante de uma certa matriz. Então, o A de X, o B E Y e o C F Z. Que matriz que vai ser essa? Olha só, eu vou ter que eliminar quem? A linha 1 e coluna 1. Então, ó, eu elimino a linha 1 e a coluna 1. Sobrou aquela matriz ali, EYFZ. É uma matriz 2 por 2. E matrizes 2 por 2 nós já sabemos calcular o determinante. Então tá vendo o que é essa iteração que eu estou fazendo? Se eu não soubesse calcular 2 por 2, eu ia ter que dar meus pulos aqui para saber calcular. Então como que vai ficar esse cara? Menos 1 elevado a uma potência par dá 1. E quem que é o determinante dessa matriz aqui? O determinante dessa matriz aqui vai ser EZ menos YF. Esse daqui que é o determinante. Eu multiplico cruzado. Só que tem um cruzamento que eu troco o sinal. Então é esse cara aqui. Agora eu vou calcular quem que é o C21. O C21 é menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante A, B, C, D, E, F, X, Y, Z. Só que eu vou eliminar uma linha e uma coluna dessa matriz. Qual linha que eu vou eliminar? A linha 2, coluna 1.
Então, que matriz que sobrou? DXFZ. Então, vocês perceberam como é que é essa matriz SJ aí? Eu elimino uma linha e uma coluna e obtenho uma matriz de ordem n-1, que no caso aqui é 2. Então, quanto que vai dar isso daqui? Então, menos 1 elevado a uma potência ímpar dá menos 1. E o determinante dessa matriz aqui, qual que é? DZ menos XF. Ó, mas para tirar esse sinal de menos aqui, eu vou distribuir ele. Então vai ficar XF menos eu mudei, só que acabou, não vai dar. Mas bem, a gente tenta ainda fazer ainda. O próximo é o C31. O C31, o que vai ser? Menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o determinante de A, D, X, B, E, Y, C, F, Z. E qual que vai ser essa matriz aqui? Quem que eu vou eliminar? A linha 3, coluna 1. Isso daqui é o que a gente chama de calcular o determinante pelos cofatores na coluna 1. Reparem, ó, que a coluna 1 ela sempre foi eliminada em todos os processos. Eu fui mudando as linhas. Eliminei a linha 1, a linha 2 e a linha 3, mas sempre mantive fixa a coluna 1 na eliminação. Então a gente fala que a gente está fazendo o cofator pela coluna 1. Pois a gente vai ver que existe um método melhor que o cofator, que é o escalonamento. A gente vai calcular determinante escalonando a matriz. Isso aqui é só para a gente ver o tão desgastante que pode ser calcular por cofatores. Menos 1 elevado a alguma coisa. Aí essa alguma coisa pode fazer ele mudar. Que nem aqui deu positivo, negativo, e aqui vai dar positivo. Eu vou alternando. Isso que eu falei no começo, é uma soma alternada. Se eu tivesse 5 caras, aí o próximo seria negativo, o outro positivo. Sempre vai mudando. Então, menos 1 elevado a uma potência par dá 1. E qual é o determinante dessa matriz aqui? D. Y menos X. E. Então, qual que vai ser o determinante dessa matriz aqui? Abrir um quadro novo. Esse quadro novo, eu vou reescrever quem que é a A. Então é A, B, C, D, E, F, X, Y, Z. E o determinante da A, então agora vamos substituir os caras que nós calculamos. O A11, quem que é o A11 dessa matriz? Linha 1, coluna 1 é o A. Então aqui é o A vezes o C11. Quem que é o C11? EZ menos YF. E Z menos YF. Agora o A21, quem que está na linha 2, coluna 1? É o B. Mais o C21, quem que foi o C21 que nós calculamos? CGF menos DZ. XF menos DZ. E o próximo é o C13. Quem que é o C13 dessa matriz aqui? É o C vezes o cofator 13. O cofator 13 é DY menos XZ. DY menos X.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar todo mundo que é negativo de um lado, todo mundo que é positivo do outro. Eu vou distribuir e já agrupar. Então, aqui vai ficar A, E, Z, mais B, X, F, mais C, D, Y. E agora os negativos, né? Menos A, Y, F, menos B, D vezes Z, menos C, XZ. Então foi essa fórmula aí que nós encontramos. Só que também no ensino médio, a gente também sabe calcular determinante de matriz 3×3. O que a gente faz? A gente vem aqui, escreve aqui o A, o B, o C, o D, o E e o F, e a gente multiplica em certas cruzes, né? Aí, de um lado é positivo, do outro é negativo. Dos positivos, eu tenho aqui A, EZ, AEZ, D, YC. Aqui só inverteu a ordem do produto, mas é D, YC. D, YC também. Aqui o X, BF. Aqui o XBF. Todos esses daqui nós mantemos o sinal. Agora, o contrário. Esse primeiro aqui é o Xalá. Rei Xalá. Não importa o que aconteça. É o D, B, Z. Então a gente começa com D, B, Z. E ele tá aqui. Pô, quando a música assim já era pra ter já, puta, DBZ. Tá gravando? Pô, Oswaldo, você sabe, né? E quem ficar aqui comigo o próximo semestre, as piadas não mudam. As piadas, elas são as mesmas. Entendeu? Tem gente que já, pô, não acha mais aquela graça, né? Mas na primeira vez assim... Ó, aí a segunda é o AYF, o AYF. E por último, o XEC e aqui o XEC. Então, esse novo jeito, ele dá igualzinho o que a gente já sabia. Mas o que acontece? No ensino médio, para por aí. Para com matrizes 3×3. Só que essa fórmula aí, ela não para por matrizes 3×3. Dá para me calcular de matrizes 4×4, 5×5. Mas olha só o que acontece, né? Vamos pensar agora computacionalmente o que está acontecendo. Aqui, para calcular de uma matriz 3×3, eu tive que calcular 3 de 2×2. O que vai acontecer se eu quiser calcular de uma matriz 4×4? Como que eu vou dividir o meu problema? Eu vou dividir em 4, 3×3. E 4, 3×3, cada uma é 3, 2×2. Então, se eu quero calcular de uma matriz de ordem 5, eu vou dividir esse meu problema em 5, 4×4, e cada 4×4 é 4, 3×3. Então, dessas 5 aí, eu estou calculando 4 determinantes 3×3. Então, eu estou calculando 20 determinantes 3×3. Isso já numa matriz 5×5. Então, pô, imagina tá lá uma matriz 5×5 para vocês fazerem. Na verdade, ali está escondido 20 determinantes 3×3. Computacionalmente é uma coisa muito pesada para se fazer isso daí. E se você vai elevando isso daí, se eu quero calcular de uma 10×10, eu vou dividir em 10, 9×9. Cada 9×9 eu vou dividir em 9, 8×8 e vou fazendo isso daí. Então, computacionalmente, essa maneira ela não é muito boa. Ela define para a gente uma função determinante para qualquer ordem. Mas, computacionalmente falando, não é a melhor coisa do mundo. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente precisa de alguns lemas, de alguns resultados para falar para a gente. Pô, tem um jeito melhor. E o primeiro que fala é esse daqui, ó. Seja A uma matriz triangular superior.
Quando a gente escalona a matriz, como é que a gente deixa ela? Ela fica triangular superior, se a matriz é quadrada, porque ali abaixo dos pivôs sempre vai ter zeros. Na verdade, a gente faz mais ainda se a matriz for quadrada, né? Só que triangular superior pra gente já tá bom. Então, se ela for triangular superior, olha só quem que é o determinante dela. É o produto da diagonal. Então, se eu tô andando aí, encontrei uma matriz triangular superior, pô, seu determinante é facinho. Só olha assim para a diagonal e multiplica, não precisa de fórmula nenhuma. Então é só fazer o produto da diagonal. Então matrizes triangulares superiores, elas são extremamente simples de serem calculados os seus determinantes. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai querer pegar uma matriz, no escalonamento a gente consegue deixar ela triangular superior. E é mais fácil ainda que deixar a escalonada reduzida. O porquê? Acima do pivô eu não preciso zerar. Só preciso zerar abaixo do pivô para ela ficar triangular superior. Abaixo da diagonal principal tem que ter zeros. Só que acima pode ter qualquer coisa. Então, se a gente já sabe fazer o escalonamento, a gente não precisa deixar os pivôs iguais a 1 e nem zerar a parte de cima. Então, é um escalonamento mais suave de ser feito, que tem menos passos. Eu vou deixar ela triangular superior. Essa matriz triangular superior é fácil de calcular o determinante. Mas qual que é a conexão entre o determinante da matriz original e dessa matriz aí escalonada? Então é isso que a gente vai tentar entender. Porque deixar escalonar é mais simples do que calcular 20 determinantes 3x3, né? E a gente agora tem que ter uma relação. E nem vai ser o escalonamento completo. Eu só vou zerar abaixo dos pivôs. Então, conforme eu vou andando, na primeira coluna eu tenho que zerar todo mundo. Só que na segunda eu não vou precisar zerar um, que está em cima. Na terceira coluna eu não vou precisar zerar dois que estão em cima. Então vai diminuindo o tanto de eliminação que eu vou fazendo. Também um resultado aí que é bom. Tem exercícios que pedem isso daí. Então olha só. Eu tenho três matrizes. Eu tenho a A, ela é quadrada de ordem n. Eu tenho a B, ela é quadrada de ordem n. E eu tenho a C, que ela tem m linhas e n colunas. Eu vou produzir uma nova matriz. Essa nova matriz vai ser essa C aqui, ó. Qual que vai ser a cara dela? Nessa primeira parte aqui vai ter as entradas da A. Depois aqui, ó, a C, ela tem m linhas. Então as n primeiras linhas da matriz, desse lado é A, desse lado é C. E ela tem a matriz C n colunas, que é certinho a quantidade de colunas da B, que tem ordem n por n. Então, essa matriz D aqui, essa definição, na hora que eu for olhar visualmente, vai estar desse jeito. A A vai estar aqui, a B vai estar aqui, a C aqui, e aqui só vai ter a matriz 0. É como se eu tivesse uma matriz de matrizes. Então, a minha matriz, quando eu olho ela visualmente, eu tenho a A ali como se fosse a linha 1, coluna 1, a C como se fosse a linha 1, coluna 2, a B como se fosse a linha 2, coluna 2, e o 0 ali como se fosse a linha 2, coluna 1. Então, você olhando para ela, se eu penso assim, é uma matriz de matrizes, ela é triangular superior. Porque na hora que eu olho aqui da diagonal para baixo, só tem zeros. E esse teorema ele fala o seguinte: o determinante da D é o determinante da A, o determinante da B. É o determinante da diagonal. Então, essa proposição aqui, ela lembra muito essa daqui. Se eu faço essa observação. Eu peguei uma matriz, escrevi ela em um canto, outra matriz em outra em outra. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar a A 2 por 2. Então, a minha A vai ser 1, 2, 3, 4. A B, vamos pegar 3 por 3. Então, vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a nossa C, de novo, a cor que não faz bem para ninguém. Ela vai ter, então, a mesma quantidade de linhas da A. Então, ela vai ter 2 linhas. Vai ter a mesma quantidade de colunas da B. Ela vai ter 3 colunas. Então, ela vai ser a 14,
15, 16, 17, 18, 19. Então, quem que vai ser... Não é a A, é a D, né? Como que vai ser, então, essa D? Essa D vai ser o seguinte, ó. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 0, 0, 0, 0, 0, 0. É mais ou menos esse arranjo aí que lá tá se falando, né? Então olha só, se eu olho aqui, ó, é como se aqui fosse a matriz A, aqui fosse a matriz B, aqui a matriz C e aqui a matriz D. Então, se eu olho, aparenta ser uma matriz de matrizes. E o que lá está falando? Se eu quero calcular o determinante da D, basta eu multiplicar o determinante dessa pelo determinante dessa daqui, como se eu estivesse pegando a diagonal principal apenas. Isso daí ele é bastante útil, tem hora que você acaba zerando assim, fazendo quadradinho, dividindo assim, a matriz em dois quadradinhos assim. Então é isso que está falando. Então, se eu tenho matrizes ali, duas quadradas, né, a vermelha e a azul, eu tenho ali a verdinha só para dar tudo certo. Então, e se tudo que sobrou é zero, então o determinante é como se fosse a diagonal. Então, como tudo que a gente vê, né, tem as suas propriedades. Então, propriedades do determinante. Determinante, a gente fala que ele é uma função multiplicativa. Ou por quê? Se eu tenho o determinante de um produto, isso daí se torna o produto dos determinantes. Então, por isso, multiplicativa. Determinante de produto é produto de determinantes. E o determinante ele ignora a transposição de matrizes. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Depois disso daí feito, né, a gente tem uma começando a fazer uma caracterização das matrizes singulares com determinantes. Se eu tenho uma matriz não singular, o determinante dela é diferente de zero. Então, se tem uma matriz que eu sei que ela é invertível, eu não sei qual vai ser o determinante dela, mas eu sei já que não pode ser zero. E aqui, essas outras duas estão falando para a gente o que o determinante faz quando a gente aplica operações elementares em uma matriz. Olha só, se eu peguei a matriz A e apliquei uma operação do tipo 1, a operação do tipo 1 o que é? O pivô vezes a linha que eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Toda hora que a gente faz isso daí, a gente está fazendo uma operação do tipo 1, onde esse mi aqui é o pivô, o lambda é justamente menos quem eu quero zerar, o i é a linha da onde que eu estou trocando, a linha que eu quero zerar, e o P é a linha do pivô. Então, toda hora que eu estou fazendo, aquela eliminação, eu estou fazendo uma operação do tipo 1. E aí que está falando o seguinte, ó, se você fez uma operação do tipo 1 na matriz A, o que você mudou seu determinante? Se você dividir por esse mi aqui, o seu determinante não mudou em nada. Então, eu fazendo essa operação aqui,
eu estou multiplicando o meu determinante por mi. Para voltar para o determinante da A, o que eu faço? Eu divido pelo mi. Então, pô, se eu comecei com a matriz A, apliquei uma operação do tipo 1, ficou uma matriz mais fácil de eu calcular o determinante. Então, eu vou calcular o determinante daquela matriz que é mais fácil e fazer o quê? Dividir por aquele mi. Nisso, eu já calculei o determinante da A. Mas tem a operação do tipo 2, que é inverter linhas, né? Se eu pego, inverto as linhas da matriz A, isso aqui é justamente o que está falando. Ó. Você inverteu a linha da A. Se eu multiplicar o determinante por menos 1, isso é, se eu mudar o sinal dele, eu não mudei nada, eu volto no determinante da A. Então, se eu invertir as linhas da matriz, o que eu tenho que fazer para voltar para o original? Eu tenho que multiplicar por menos. Então, é isso que a gente vai acabar fazendo. A gente vai pegar a matriz A, vamos escalonar, 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 até chegar na triangular. E depois a gente vai ver as operações que nós fizemos. Toda vez que eu fizer uma operação do tipo 1, eu vou dividir por esse mi. Toda hora que eu inverter as linhas, eu vou multiplicar por menos 1. Então é esse o processo que a gente vai fazer. Mas antes de ver exemplos disso, nós temos que falar da adjunta clássica. Já que ela é clássica, né, merece ser falado nela. E ela vai terminar de fechar pra gente, que a gente viu. Matriz singular, determinante diferente de zero. Mas será que vale o inverso? Se o determinante é diferente de zero, será que a matriz é singular? E isso vai falar que sim. Então a gente vai ter uma classificação das matrizes singulares bem grandes. A matriz vai ser singular se o posto é n, se a forma escalonada reduzida é identidade ou se o determinante é diferente de zero. Então a gente vai ter vários critérios. Então quem que vai ser primeiro a matriz cofatora de A? Então a gente viu que, dado uma matriz A, a gente tem aqueles caras lá que são os cofatores de A, né? Quem são os cofatores? É menos 1 elevado a I mais J vezes o menor. Então a gente viu que tem os cofatores. E o cofator existe para cada I e para cada J. Então o que eu posso fazer nisso daí? Montar uma tabela. Quer dizer, uma tabela não, montar uma matriz. A entrada IJ é o cofator IJ. E quem que vai ser a adjunta? A adjunta vai ser a transposta dessa matriz. Então eu peguei, calculei cada cofator, IJ, e coloquei isso aí numa matriz. Transpus, eu tenho a adjunta clássica. Mas o que essa matriz aí esquisita tem de tão importante? Nós vimos que existem matrizes que elas não são invertíveis, tem matrizes que não têm inversas. A adjunta clássica é a matriz que mais se aproxima da inversa nesses casos. O porquê isso? A vezes a adjunta dá o determinante de A vezes a identidade. Então, se não fosse por esse determinante de A aí, a gente poderia falar que a adjunta é a inversa, que a adjunta é a inversa da A. E a multiplicação vale pelos dois lados. Então, a menos dessa constante multiplicativa aqui, determinante de A, que é um número, a gente pode falar que a adjunta clássica é a inversa. A menos desse fator multiplicativo aí. E o que acontece, então, se o determinante é diferente de zero? Se o determinante é diferente de zero, eu posso dividir por determinante. Então, a vezes a adjunta dividido pelo determinante vai dar a identidade. Então, a adjunta dividido pelo determinante é a inversa da A. Mas como eu estou fazendo divisão, só faz sentido quando o determinante é diferente de zero. Então, quando o determinante é diferente de zero, um outro jeito de eu encontrar a inversa é através dessa fórmula aqui. Ó. Eu calculo a adjunta e divido pelo determinante. Isso daqui é uma fórmula pronta para a inversa quando o determinante é diferente de zero. Então, aqui fala que se o determinante é diferente de zero, a A ela é não singular. E nós vimos no quadro anterior que se ela é não singular, o determinante é diferente de zero. Então a A ela é não singular se e somente se o determinante é diferente de zero. Então inversão de matrizes se raciona com determinantes. É lógico, essa fórmula aqui ela é muito difícil de ser feita na prática.
a gente viu como é que se calcula os cofatores. Então, para uma matriz 3×3, eu teria que fazer 9 contas daquela, transpor e depois calcular o determinante. É prático mesmo? Isso daqui não é. Mas é uma fórmula pro determinante. Então, se por exemplo, se é um computador que vai fazer e eu não quero programar muito, eu mando ele fazer essa programação aqui, que é uma programação mais rápida, é mais pesada para ele, mas pensando que se não for eu que vou fazer as contas, então ele consegue fazer isso daqui. Então agora vamos aos exemplos. Só que antes eu vou começar com um exemplo que não estava aqui, porque na hora que a gente começar os exemplos vai ser muito rápido. Então vamos primeiro começar com um exemplo mais devagar, para a gente tentar entender melhor, para depois a gente vir para cá. Então, como é exemplo, vamos começar com a matriz menor, uma matriz 3×3, só para a gente ir vendo como é que as coisas funcionam. E como que vai ser essa matriz? Essa matriz, vocês que vão falar as entradas. Só que lembrando, o escalonamento, conforme os pivôs, né, vão multiplicando, as entradas vão aumentando. 3×3 não vai aumentar muito não. Mais uma vez eu fiz 4×4 e as pessoas falavam. Aí teve um grupo de pessoas que quis fazer uma graça e começou a falar 20, 30. Aí deu mais de 1 bilhão em alguma coisa o resultado do determinante. Aí a gente perdeu mais tempo fazendo as contas, se preocupando com os números, escrevendo, do que entender o processo em si. Então vocês vão digitar os números, só que tem que digitar números pequenos para o quê? Para a gente se preocupar o processo que a gente vai fazer para calcular o determinante em si. E não as contas que vão aparecer. E lembrando que números negativos também podem ser pequenos. Por exemplo, o -2, o -3. Números pequenos não são apenas positivos. Então, só para facilitar, aqui eu que vou escolher vai ser o 1 e os demais são vocês. A gente vai escolher por colunas. Quem que é a linha 2? Linha 3? Mas aí fica... Aí também... Linha 2. Aqui. -3. Vamos arrumar esse -3 aqui. -3. 7. 1. Na hora que a gente chegar nesse 1 aqui, já vai ter uma outra coisa totalmente diferente. Esse 1 aí a gente não chega nele não. Mas olha só, o que eu vou fazer? Eu sei calcular determinantes de matrizes triangulares superiores. E pra gente basta saber isso daí. Não precisa. Se você quiser fazer por escalonamento, é a única matriz que você precisa saber calcular o determinante é de matrizes triangulares superiores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa matriz aqui A, a gente vai encontrar uma outra matriz que seja triangular superior. Por operações elementares, que a gente vai fazer isso daí. Então eu comecei com a A. Qual que é o meu primeiro passo de escalonamento? Eu vou zerar abaixo ali do 1. Então eu vou zerar o 4 e vou zerar o 3. Como que eu vou fazer isso daí? Não, olha só, eu vou fazer aqui diferente, para ficar um exemplo mais rico. Aqui eu vou colocar 2. É melhor não ser tão simples assim o 1, para já começar a matriz tentar ter tudo que ela pode ter. Então aqui eu tenho o 2, né? Eu quero zerar, então o que eu vou fazer? O pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui na linha 2. É L1. Coloquei muito 2 aqui. E aqui para zerar o 3 vai ser o pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar vezes a linha do pivô, isso daqui na linha onde eu quero zerar. Então aqui embaixo vamos fazer o box, né? Quanto que é 2L2 menos 4L1. Então 2L2 dá 8, 10 e 14. Menos 4L1 dá menos 8 e 12. Ali 2L3. 2 vezes a linha 3 vai dar 6
8, 2. Menos 3, L1, vai dar menos 6 e 9. Então a linha 1 ela não se altera. A linha 1 é a linha do pivô, continua sendo a mesma coisa. 2, 2, menos 3. A segunda linha eu vou somar as duas linhas em azul. 0, 2 e 26. E a terceira linha eu vou somar as duas em vermelho. Vai dar 0, 2 e 11. Então, para o primeiro pivô tá certo. O meu segundo pivô vai ser este cara aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou zerar. 26? Hã? O que deu 26? 14 mais 12. Ah, sim. Aí, agora o que eu vou fazer? Se a gente tivesse querendo encontrar escalonada reduzida, eu ia zerar todo mundo da coluna, não é? Mas aqui não, eu só quero que ela seja triangular superior. Então eu só vou zerar abaixo do pivô. É suficiente. Acima do pivô, não importa o que tem. Eu só quero que abaixo da diagonal tenha zeros. Se eu zerar abaixo do pivô, com certeza eu vou chegar no final e só vai ter zeros. Então, olha só. Então eu vou zerar aquela linha ali, a linha 2, quer dizer, a linha 3. Como que eu vou fazer isso daí? O pivô vezes a linha onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes... Eu sei, que nem assim, que nem eu falei, sempre tem alguns lugares onde é que eu tenho operações que são mais simples. Mas seguindo a nossa, vamos seguir aqui, pelo menos falando aqui no quadro, a nossa receitinha de bolo, que pelo menos sabendo ela, vocês conseguem finalizar tudo que é pedido. Então, pelo menos aprenda de um jeito. Não tentem ver os atalhos da vida e querendo ir pelos atalhos. Primeiro vamos ali, andando, que nem ali pelo caminho dos escravos ali inteiro, até chegar ali na frente. Pô, cheguei, aí beleza, e na volta de carro. Mas se for na prova dizer tipo L3 menos L2, tá errado? Não tá errado, não tem problema. O problema é a pessoa falar assim, ah não, tem coisas assim que são mais fáceis. Aí chega na hora da prova, bambeia e pensa que tá fazendo uma coisa certa e tá fazendo uma coisa errada. Isso que acontece muito. A pessoa chega assim, fala assim, ah não, isso aqui, se fosse eu escalonando, lógico que eu ia fazer isso daí. Só que aí a pessoa aprende, ah não, sempre tem um jeito mais fácil, sempre tem um jeito mais fácil, que nem sempre tem. Que nem no primeiro não tem. Aí a pessoa começa a fazer coisas erradas. Então primeiro vamos sistematizar, aprender a fazer de um jeito pelo menos, para depois, isso daí que eu falo é você evoluir. Você ver assim quando tem as coisas mais fáceis. Mas que nem o Goku, ele não virou Super Saiyajin 3 de uma hora para outra. Foi do 1 pro 2. Tem as passagens. Não compensa simplificar aqui do Também a gente pode fazer isso daí. Só que acontece o seguinte, em geral, quando você está no processo de escalonamento, quando você começou a fazer conta, é muito difícil você parar para perceber isso daí. Se toda hora que você termina o escalonamento, você voltar assim e ver a linha. Em geral, esse tipo de coisa passa batida. Então, eu tento aqui simular basicamente do jeito que vocês vão fazer. No começo você olha, aí depois do começo fica difícil você ver isso daí. Então, olha só, 2 vezes a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, que é a linha do pivô. Isso daqui em L3. Então, quanto que isso aí vai ficar? Vamos fazer aqui. Quanto que é 2L3? 2L3 dá 0, 4 e 22. E menos 2L2 dá 0, menos 4 e menos 52. Então, qual matriz que eu vou obter? Eu vou obter o 2, 2 menos 3, 0, 2, 26 e 0, 0, 22 menos 52 dá menos 30. Olha só, essa matriz aqui, ela é triangular superior. Então, dessa matriz aqui, eu sei calcular o determinante.
E como saber calcular o determinante dela, eu sei calcular o determinante da A. Então, olha só, o determinante da A, como que ele vai ficar? Então, o determinante da A vai ser o determinante dessa matriz aqui. Qual que é o determinante dessa matriz? Eu vou multiplicar a diagonal. 2 vezes 2 menos 30. É assim o determinante? Não, agora eu tenho que fazer minhas correções. Lembra que tinha aqueles sinais de menos e aquelas divisões? Agora eu vou ter que olhar e fazer isso daí. Então eu vou olhar operação por operação. Cada operação que eu fiz. Qual que é o jeito mais fácil? Eu vou olhar aqui, ó. Aqui está o L2. Eu vou olhar aqui no L2. Então esse cara aqui é aquele Mi que aparece. Que é justamente o pivô. Então o que eu tenho que fazer? Eu fiz uma operação do tipo 1. O que ela falava que eu tinha que fazer para corrigir o determinante? Dividir pelo Mi. Então eu vou ter que dividir por 2 para acertar. Então aquela operação ali eu já acertei. Aqui, L3, 2L3. Para acertar essa operação aí, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2 de novo. Agora eu acertei já aquela ali. Agora aqui, esse e esse. Apareceu um 2 ali. O que eu tenho que fazer para acertar o determinante? Dividir por 2 de novo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai chegar com uma matriz triangular, o determinante dela é fácil ser calculado. Mas não é o determinante dela que vai ser o correto. Eu vou ter que olhar cada passo do escalonamento que eu fiz. E dependendo do passo que eu fiz, fazer uma correção ou não. Em geral, quando que eu não faço correção? Quando o pivô é 1, porque eu vou dividir por 1 e não muda nada. É por isso que eu quis trocar ali o pivô por 2, para ver, para as coisas aparecerem mesmo. Então, toda operação eu vou ter que olhar ela e verificar o que eu fiz nela. Dependendo do que eu fiz, eu vou ter que fazer. Que aqui não teve operações de trocar de linha. Se tivesse operação de trocar de linha, eu tinha que multiplicar por menos. Mas aí você olha só na linha que o pivô multiplicou. A operação do tipo 1, e esse cara aqui é o Mi, e esse cara aqui é o Lambda na operação do tipo 1. E lá você pode ver, ele não fala nada do Lambda. O Lambda pode ser qualquer um. O importante é o Mi. E o Mi, no nosso caso aqui, quando a gente faz esse tipo de coisa, é justamente o pivô. E se eu fizer escalonado reduzido? Você só vai fazer mais contas, a verdade é essa. Aí seria um, né? Não, aí não. Aí aqui ficaria 1 e 1. Ia ficar tudo isso daí. Mas você ia ter mais ajustes aqui para fazer. Então, esses ajustes aí, um ia compensar o outro. Você ia ter que dividir a linha por 30, alguma hora, fazer alguma coisa desse jeito. Então, você produzir mais zeros, você só vai estar fazendo contas a mais, que depois, no final, acaba sendo desnecessário. Então, por isso, para efeito determinante, triangular superior já é mais do que satisfatório. Já estou pensando ali, na última linha ali, para eu poder zerar e colocar, zerar não, para eu poder deixar por 1, eu teria que fazer a multiplicação por... Você dividiria por 30. Mas aí, olha só. Então, ó, se eu quero deixar esse cara aqui igual a 1, então eu vou ter mais um passo, que é dividir por 30. Então a matriz ficaria 2, 2 e 1 determinante, né? Só que aí eu teria uma operação a mais. O meu Mi seria 1 sobre menos 30. Então o que eu teria que fazer? Multiplicar pelo inverso, que é 30. Aí o 30 apareceria aqui de qualquer forma. Só que ele apareceria como ajuste. Por isso que é desnecessário. Você tinha levantado a mão primeiro, todo mundo te cortou? Os caras não são cavalheiros? Ali naquela parte de cima ali, que você multiplicou a diagonal, é da fórmula? Como que é determinante de matriz triangular superior? Eu multiplico as entradas diagonal. E embaixo corrige as operações. Aí você tem... Quase que aqui foram todos inteiros, mas que nem, por exemplo, se eu tivesse multiplicado por 1/2. Eu dividiria por 1/2, que é multiplicar por 2. Eu sempre divido pelo cara que eu multipliquei.
Por causa que o nosso escalonamento deixa ela superior. Mas tanto faz. É quase que eu não coloquei resultados a mais porque seria desnecessário. Mas triangular superior, inferior, sempre é desse jeito. Sempre eu só multiplico a diagonal. Perguntas? Mas é igual para sólido. Que nem aqui eu já sei calcular o determinante. Aqui ela é triangular superior. Se ela for triangular superior, eu já sei calcular o determinante dela. Quase que eu parei para as perguntas. Aqui dá menos 15, que é o determinante dessa matriz aqui. Perguntas? Não, o determinante já... Eu quero saber o determinante é menos 15. Perguntas? Então vamos passar para os próximos exemplos. Determinante ele é um número da matriz. Que nem, por exemplo, você consegue saber algumas coisas sobre ele. Que nem se o determinante é 0, você já sabe que a matriz é num singular. Determinante, assim como o posto, são algumas características da matriz. Ele consegue te falar o tão quão invertível a matriz é. Hã? Que nem para essa matriz 3×3, você pode pensar o determinante como sendo um volume de 3 vetores no espaço. Aí está te dizendo que esses 3 vetores, eles têm a orientação dele não é a correta, por isso o sinal de menos, e que o paralelepípedo gerado por eles dá 15, o volume dele. Se você quer uma interpretação geométrica, seria isso. Só que a gente ainda nem falou de vetores. Então por isso que não tem como a gente falar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você tem um espaço vetorial, você pode, a sua base você consegue saber se ela é ortonormal ou não calculando o determinante dos seus vetores. E você define a orientação, se a orientação dela é positiva ou negativa pelo sinal dele. Existem várias aplicações para determinante. Mas no nível de vocês, eu não sei se compensa falar, porque parece que eu estou falando alguma coisa assim que... Eu entendi. Por que escreveu em menos 15? Você pode falar? Fazer a simplificação. Olha só. 2 com 2, 2 com 2 dá menos 30 por 2, que dá menos 15. Agora eu vou precisar da aula... Bem, então a gente quer calcular o determinante dessa matriz aí, ó. 1, 1, 2, 1, 4, 2, 3, 5. Essa matriz aqui, a gente já fez o escalonamento dela. Quando? Quando a gente calculou a inversa dela. Quando a gente calculou a inversa dela, a gente já aplicou as operações elementares. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai escalonar ela de novo. A gente já vai pegar esse resultado pronto. Então, olha só, para ficar mais interessante, a gente não vai nem olhar para a escalonada reduzida. A gente vai olhar até esse passo aqui, ó. Só até esse passo. A próxima matriz, não, sem ser a próxima, na outra, a gente vai até no final. A gente vai até no final da identidade. Mas para ficar um pouco mais interessante, vamos parar por aqui. Porque aqui ela já está triangular superior. Na verdade, ó, vamos fazer mais. Vamos só pegar aqui, ó. Aqui ela já está triangular superior. Então aqui já resolve o nosso problema. A gente só quer saber quando ela chega até triangular superior. As operações que nós fizemos. Tudo dali para frente é desnecessário. Porque a gente vai fazer e depois a gente vai desfazer. Que nem, por exemplo, aqui o 1, ele virou 5, né? Só que aqui, ó, tem o 5, então eu vou dividir por 5. Então esse 5 aí vai sumir. Esse outro 1, ele virou 5 também. Mas, de novo, ó, eu multipliquei por 5. Então é como se eu fizesse para depois desfazer o serviço. Então aqui pra gente já é suficiente. Então, olha só, como que vai ser o determinante da A? Então o determinante da A vai ser o determinante dessa matriz aqui. Qual que é o determinante dessa matriz? Desculpa, né? Mas olhando as 3 primeiras colunas apenas, né? Que é a parte principal ali. Qual que é o determinante dessa matriz aqui triangular?
é 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5. Aí nós temos que olhar. Aí depois primeiro a gente calcula o determinante e depois a gente vai fazer os ajustes. Então, olha só, o determinante da A vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 1 vezes 5, e esse daqui é a parte do determinante da matriz triangular. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar os passos que nós fizemos até chegar nela. Então a gente vai ter que ver passo por passo. Então aqui, ó, na linha 2. Aqui na linha 2 eu multipliquei por 1. O que eu vou ter que fazer? Dividir por 1. Mas dividir por 1 não muda nada, né? Dividir por 1, só tem uma bala para dividir para uma pessoa, essa pessoa vai ter uma bala. Então dividir por 1 não muda nada. Linha 3, e aqui tem 1. De novo, não muda nada. O porquê que isso ocorreu? Porque o nosso pivô, ele era o 1. O 1 é tão bom de ser pivô que até para o determinante a gente não precisa fazer nada quando o 1 é pivô. Aí nosso próximo passo foi invertermos duas linhas. Quando nós invertemos duas linhas, o que a gente tem que fazer com o determinante? Mudar o sinal dele. Porque lembra, quando a matriz eu fazia esse tipo de operação do tipo 2, aí eu tinha que multiplicar o determinante por menos para arrumar. Então, ó, aqui eu multiplico por menos 1. E aí o que a gente tem que fazer? Continuar vendo os passos do escalonamento. O próximo passo, ó, L1 e L1, quer dizer, 1 L1, vou dividir por 1, não muda nada, e L3 e L3, e também não muda nada. Aqui, por que não mudou? Porque as duas vezes o nosso pivô foi 1. Então, sempre quando o pivô é 1, não vai alterar em nada o nosso determinante, só quando ele for diferente de 1. Aí eu cheguei nessa matriz aqui. Então, para esse exemplo, o único ajuste é multiplicar por esse menos 1 aí. Então, o resultado aqui desse determinante é menos 5. Perguntas? Eu inverti duas linhas. Eu inverti aqui a linha 2 com a linha 3. E toda vez que eu inverto linhas, eu tenho que multiplicar por menos 1. São as duas operações. A operação do tipo 1 e inverter linhas. São essas duas coisas. Em que caso que você multiplica a linha para ficar negativa e só positivo? Também tem que fazer essa multiplicação? Aí a gente vai ver que a operação do tipo 1 com mi igual a menos 1. Aí também vai mudar o sinal. Porque aí o mi é menos 1. Eu vou dividir por menos 1. Mas dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. 5 dividido por menos 1. Menos 5. Que é a mesma coisa que multiplicar o 5 por menos 1. Não, mas eu peguei essa matriz aqui, ó. Essa modificação aqui, ela vem depois. Então eu ignoro tudo que vem depois. Eu venho até chegar nela. Então é daqui para trás. Mais perguntas? Então o nosso próximo exemplo vai ser a matriz que veio logo em sequência. Então essa matriz aqui, ela também já está escalonada. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ver na hora que ela vira triangular superior e vamos ver os passos que nós fizemos até chegar ali. Então para essa segunda matriz aqui, olha só. Essa aqui é da primeira. Aqui é da segunda. Então que hora que ela é triangular superior? Ela é triangular superior justamente nessa passagem aqui. Aqui, olha só. Abaixo da diagonal principal eu tenho os 3 zeros. Então aqui ela ficou triangular superior. Como que vai ser o determinante? Mas ele, o pivô está na parte dele. Ela é triangular, mas a matriz é triangular superior. Concorda? É por causa que o pivô foi para lá porque eu estava escalonando uma matriz de 6 colunas. Mas a parte principal, aqui ela ficou triangular superior. Aí depois a gente vai ver a relação que vai ter com esse 1 ter passado para lá e o valor do determinante.
Então, essa matriz aqui ela é triangular superior. Abaixo da diagonal só tem os zeros, que são esses 3 zeros aqui. Como que a gente faz para calcular o determinante? O determinante dessa matriz, qual que é o determinante dessa matriz? É 1 vezes 1 vezes 0. O determinante dessa matriz é 0. Se eu multiplicar por menos 1, vai continuar dando 0. Se eu dividir por algum cara diferente de 0, vai continuar dando 0. Então o determinante dessa matriz aqui é 0, que é justamente aquele teorema. O determinante é 0 sem somente se a matriz é não invertível. Então sempre que o pivô ele der uma pulada de coluna, o determinante ele vai ser 0, se não seguir a sequência. O determinante é 0 sem somente se a matriz é não singular. A matriz é singular. Que foi esse o caso. Ó. A inversa não existiu. Então eu poderia ter visto aqui, professor, a inversa não existe. Então logo de cara eu poderia ter colocado que o determinante é 0. Então isso daqui é justamente fazendo uma conexão com aquele teorema. Então olha só. Aqui a inversa não existiu. Apareceu um 0 na diagonal principal. Se na forma triangular aparecer um 0 na diagonal principal, o determinante da matriz só pode ser 0. Então, para esse segundo exemplo aqui, o determinante é 0. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, sempre vai ser assim. Se eu estiver escalonando e o pivô ele pulou uma coluna, o que quer dizer ele pulou uma coluna? Um pivô está na linha 2 e o outro está na linha 4. Não tem nenhum pivô na linha 3. Significa o quê? Que a quantidade de pivôs vai ter que ser menor. Não vai poder ser o n nosso, vai ter que ser menor. Então a matriz vai ser singular, significa que o determinante vai ser 0. Aquele 0 vai ficar na diagonal principal, não vai ter como arrancar ele. Então se tem um 0 na diagonal principal, isso é, o pivô ele pulou, o determinante é 0. Tem muitas pessoas que olham assim, né? Olham uma matriz e falam assim, tem um 0 na diagonal principal, o determinante já vai dar 0. Não, é na hora que ela está triangular, se você encontrar algum 0 lá. Aí sim você pode falar. Se ela não estiver na forma triangular, você não pode falar nada. O que acontece é o seguinte. 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8. Pessoa que fala assim, esse determinante é 0 porque tem um 0 na diagonal principal. Só que não, primeiro você vai ter que trabalhar, né? Você vai ter que deixar zeros aqui. Se esse 0 persistir aí, o que não vai acontecer? Porque olha só a operação que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar a linha 1 por menos 2 para somar. Aquele 0 vai virar um menos 8, então ele vai desaparecer. Então, só pode ser quando tiver na triangular superior. Aí se tiver 0 na triangular superior, você pode falar, o determinante é 0. Tem gente que fala assim, não, eu sou mandrake. Pum, vai dar 0. Então, nós temos mais 2 exemplos. O penúltimo é esse daqui, né? Que foi quando a gente mudou apenas um número da matriz, né? Então, vamos olhar aqui como que ficou o nosso escalonamento. Olha só. Aqui pra gente, já serve. Por que aqui pra gente já serve? Porque aqui ela já está na forma triangular superior. Então nós vamos pegar esse passo, esses 2 passos aqui, e a gente para aqui. Qual que é o determinante dessa matriz aqui? 1 vezes 1 vezes 1. Porque na diagonal só tem 1. Então o determinante de A vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Por quê? É justamente aqui a diagonal principal, 1. Sempre eu pego, né, a parte principal do meu sistema, né, que aqui são as 3 primeiras colunas. Eu ignoro as outras. As outras só estão aí porque a gente está aproveitando realmente conta, só vendo realmente o que interessa. E olha só aqui, agora fazendo os ajustes. L2, 1L2. Não mudou nada. L2 menos L2. O que eu tenho que fazer?
dividir por menos 1, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então isso daqui vem do ajuste. Menos 1. Agora vamos ver se vai ter mais ajustes. Aí, tal. Aí aqui, L1, L1, L3, L3. Não tem, vou dividir por 1, não muda nada. Chegamos nessa matriz aqui. Chegando nessa matriz, então não tem mais ajuste para fazer. O determinante dessa matriz aí é menos 1. Perguntas? Então vocês viram, para determinante, o que é importante? Vocês olharem a operação e saber o que cada operação fez no seu determinante para desfazer. Então, se multiplicou por μ, você tem que dividir por μ. Se vocês fazem essa anotação que eu faço aqui no quadro, é simplesmente olhar ali, essa linha que eu mudei, eu vou ver o que eu alterei nela ali na frente. E fazer a divisão por aquele cara. E o nosso último... Não é esse, é esse. Nosso último exemplo é essa matriz aí. Qual que é o determinante dessa matriz? Quem está falando que é 0, por que é 0? Ela é uma matriz singular. Matriz singular, o determinante é 0. Se vocês quiserem falar sobre a coluna, vocês vão ter que apresentar a forma escalonar, a forma triangular dela, que é somente zerar o 2 e o 3 abaixo do 1. Mas, como que a coluna é 0, o posto é no máximo 2, ela é singular, toda matriz singular o determinante é 0. Então, para esse último aqui, o determinante de A é 0, pois A é singular. Eu posso falar sempre então que uma coluna tudo 0, sem erro. Coluna ou linha, porque o determinante é igual a da transposta. Se você tem uma linha igual a 0, você transpõe e vira uma coluna. Na verdade, se a linha é igual a 0, não vai ter pivô ali, o posto vai ter que ser menor e o determinante vai ser, quer dizer, ela vai ser singular e toda singular o determinante é 0. E se o último número da coluna me dá luz? Volta lá para você. 6 para 0. Todos os outros números tivessem algum valor em 0. Se aqui não fossem zeros e aqui fosse, aí você não pode falar nada. Não, aí você não consegue falar nada. É o exemplo que eu tinha dado disso daqui, ó. É justamente isso que eu falei, ó. Esse zero aqui, ele não influencia em nada. Mais perguntas? Então, até terça para alguns, quarta para outros. O que seria então, Gilmar?